Em nosso estudo de hoje, a lição 40 do livro Justiça Divina tem por título Divino Amparo. Se acreditas que o hálito das entidades angélicas bafeja exclusivamente os cultivadores da virtude, medita na providência divina que honra o sol na grandeza do espaço, mas induzindo-o a sustentar os seres que ainda jazem colados à crosta do planeta, inclusive os últimos vermes que rastejam no chão. Contempla os quadros que te circundam em todas as direções e reconhecerás o amor infinito buscando suprimir em silêncio as situações deprimentes da natureza. Cachoeiras cobrem abismos, fontes alimentam a terra seca, astros clareiam o céu noturno, flores valorizam espinharais. No campo do pensamento em que estagias, surpreenderás esse mesmo infinito amor procurando extinguir as condições inferiores da humanidade. Pais transfigurados em gênios de ternura, professores desfazendo as sombras da ignorância, médicos a sanarem doenças, almas generosas socorrendo a necessidade. Não estranhes assim a atitude dos espíritos benevolentes que estendem as mãos por meio da mediunidade a companheiros do mundo que te parecem indignos. Recorda os lírios que desabrocham no estrume, as mães que se escravizam por sublime renúncia ao pé de filhos ingratos, e mesmo diante do irmão reconhecidamente criminoso ou viciado que te fale de esperanças e consolações recebidas do alto, aprende a respeitar junto dele a manifestação da esfera superior que solicita renovação para o bem, tanto quanto já sabes rejubilar-te perante a luz que dissipa as trevas. E se alguém dogmatiza acerca de supostos privilégios da criação, não ouvides que o Criador é bondade e justiça para todas as criaturas, refletindo no Cristo que asseverou claramente não ter vindo à Terra para curar os sãos. Certa vez tivemos acesso a um texto que marcou a nossa vida. Um texto que não está em livro algum, um texto que foi simplesmente de uma reunião realizada na Bahia, em que a Joana de Ângeles trouxe uma mensagem que, se a gente procurar aí no Google, escreve assim, Sorde dos Porões, e bota Joana de Ângeles, vai aparecer esse texto, que é um texto marcante. E nesse texto ele começa assim: Jesus é o maior exemplo de centralidade que já existiu na nossa história. Para ele não há lugar para marginalizados, para excluídos. Ele veio para ir na direção daqueles que estão de alguma maneira fora do contexto. Quando a gente fala marginalizado, a gente esquece a etimologia da palavra. Marginalizado é o que está à margem, ele não está no centro, ele está à margem, ele está esquecido. Quem eram os esquecidos, excluídos da época? Eram os leprosos, eram os endemoniados, eram os endividados. E ele dizia que ele não veio para aqueles que estão sãos, ele veio principalmente para aqueles que estão doentes. E quebrando preconceitos. Aquele preconceito, por exemplo, a pessoa está num lugar totalmente inóspito, com um cheiro muito ruim, né, um lugar que você pode pegar a doença, mas ali tem um ser humano, ali tem, igual a gente teve a oportunidade de ver, e que até me emociona aqui, mães amamentando o filho naquele local e precisando de ajuda. E era um local esse que veio à minha mente, é que era um local que o nosso grupo na rua, eu escolhi uma pessoa só para entrar comigo, porque é muito difícil ter acesso àquele local ali. E Jesus falava que ele não veio para os que estão sãos, ele veio para os que estão doentes. Aí você pega o Emmanuel com a sua capacidade de poética também, de criar telas mentais para facilitar o nosso raciocínio. Ele fala, gente, vamos contemplar os quadros da natureza. As cachoeiras estão cobrindo os abismos, as fontes estão alimentando a terra seca, os astros estão clareando aquele céu todo preto, as flores estão valorizando o espinhal, e eu acrescento aqui, lá no meio do charco nasce uma planta bonita para a gente admirar. Nesses locais, às vezes mais esquecidos pelo homem, tem alguma coisa ali mostrando a presença de Deus. Emmanuel vem dizer para a gente que
as criaturas, entidades angélicas, elas não estão exclusivamente do lado dos cultivadores da virtude, não. E, inclusive, a gente vai perceber o seguinte, que essas criaturas angélicas, elas vão se vestir de pessoas muito humildes, de pessoas que vão estar reencarnando, espíritos vão estar reencarnando naquele ambiente, vestindo a mesma cultura, vestindo a mesma cor de pele e sendo verdadeiros mensageiros, missionários que trabalham de maneira anônima, como a gente não teve oportunidade de conhecer pessoalmente, mas lembrei dela aqui. A tia que era a responsável pelo Hospital do Fogo Selvagem, que era amiga de Chico Xavier. Ela falando uma vez, numa entrevista, que o marido colocou na parede, falou, os doentes ou eu. E ela preferiu os doentes. E ela ficou até o final da vida dela cuidando dos doentes, né? E ela era uma pessoa muito simples. Você vai passar por ela no meio da rua, as vestes, a fisionomia dela, né? A fisionomia de pessoa, daquela pessoa muito ralada, muito, né, vivida mesmo, e era uma criatura angélica, que a gente pode dizer que a luz quase que não cabia dentro dela. A gente vai encontrar muitas pessoas dessa maneira. Então, para aqueles que ainda, em pleno século XXI, acreditam na exclusividade da atenção de Deus, o Emmanuel vem chamar a nossa atenção para dizer que se alguém dogmatiza acerca de supostos privilégios da criação, não despreze, né, o fato de que o Criador é bondade e justiça para todas as criaturas. E Cristo falou que não veio à Terra para os sãos. E ele vem dizer para a gente, ó, até nesse campo do pensamento que a gente estagia, vamos ver aqui, ó, pais transfigurados em gênios de ternura. Muitas das vezes pegando a ingratidão dos filhos, mas professores desfazendo as sombras da ignorância, professores que são verdadeiros missionários aqui no estado do Rio de Janeiro, onde eu vivo. Professores que estão trabalhando no que a gente chama aqui de CIEPs, os hospitais públicos, as escolas públicas. O hospital público também são grandes missionários, mas estou falando agora da educação. Eles trabalham nos CIEPs, recebendo toda a juventude provinda das comunidades mais carentes e mais dominadas pela violência do tráfico de drogas. E eles estão desfazendo a sombra da ignorância. Médicos a sanarem doenças. Chegamos nos médicos agora também. Tem um amigo agora que ele teve um infarto e ele não tem plano de saúde, e ele me contando como é que foi a saga dele nos hospitais, até encontrar um que ele falou, Robson, eu fiquei muito admirado de todo o tratamento que eu tive. Eu tive tratamento melhor do que quem tem plano de saúde para sua convalescência e para sua recuperação. E depois almas generosas socorrendo a necessidade. Então vamos começar a pensar numa coisa. Os Espíritos falam para a gente, num livro dos Médios, em um capítulo que tem como título Misticismo e Charlatanismo. Fala que algumas vezes a gente acha que está sendo misticismo ou até mesmo charlatanismo dos Espíritos, não, mas eles se adaptam a gente para chegar até o nosso coração de alguma maneira. Tem um momento nesse capítulo que fala assim, né, mas o mesmo Espírito fala uma coisa aqui, chega ali e fala outra coisa completamente diferente. É claro, a gente não vai falar para as crianças a mesma coisa que fala para os adultos. A gente adapta as nossas palavras e procura principalmente chegar na cultura daquela pessoa. Me lembro de uma passagem do Mahatma Gandhi, quando ele começou na política do seu país, e quando ele vai à tribuna a primeira vez, ele só fala assim, a Índia tem tantos quilômetros quadrados, tem uma densidade demográfica de tantas pessoas, tem tantas culturas, enquanto eu não conhecer pessoalmente, eu não tenho condição nenhuma de vir aqui na tribuna falar sobre a Índia. E virou as costas e saiu. E todos ficaram admirados, falaram, é mesmo, né? A gente tem que conhecer o nosso país, a gente tem que conhecer a nossa cultura para poder lutar pelos direitos aqui do nosso país. É a mesma coisa, vamos pensar aqui, ó. Aqui todos indiscriminadamente têm a ajuda do Pai
que é amor e que nos ama incondicionalmente. Que Jesus nos abençoe hoje e sempre.